Fala, mocidade do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro de hoje, quinta-feira, nós vamos ter 3 trechos do livro O Libertador. E o livro O Libertador, a autora desse livro, ele deixou algumas curiosidades que às vezes a gente lê na Bíblia e a gente não percebe assim de cara, sabe? Então, quem quiser ler esse livro, você pode até adquirir o livro, o capítulo em questão, o capítulo 19, vale muito a pena comprar, tá? Eu recomendo. E veja só, eu vou falar agora desses 3 trechos para dar uma palhinha para vocês sobre. E acrescento também algumas curiosidades da história, né? Mas uma palhinha para vocês verem como é que é o livro. Vamos lá, o primeiro trecho diz assim: os que alegam ser seguidores do Salvador podem desprezar e evitar os rejeitados pela sociedade. Mas nenhuma circunstância relacionada ao nascimento ou nacionalidade, nenhuma condição de vida pode afastar seu amor de qualquer pessoa, não importa quão pecadora seja. Devemos estender o convite do Evangelho para todos. No poço de Jacó, Jesus não deixou de passar a oportunidade de falar com aquela mulher, uma estrangeira vivendo abertamente em pecado. Muitas vezes, ele começava suas lições com apenas umas poucas pessoas reunidas em torno dele. Mas, um por um, os que passavam pararam para escutar, até que uma multidão de pessoas maravilhadas e respeitosas estavam ouvindo as palavras de Deus por meio do Messias, do Mestre enviado do céu. Que tremendo esse texto! Vem falando que nós, como cristãos, como obreiros do evangelho, não devemos rejeitar algumas pessoas por conta da sua condição, de o seu nascimento, nacionalidade. Nós não podemos ter esse tipo de preconceito com as pessoas. Jesus, ele não teve esse tipo de preconceito. Nós somos imitadores de Cristo. Então também não devemos ter esses preconceitos. Veja só, o segundo trecho é uma pergunta. Diz assim: pode ocorrer que somente uma pessoa ouça a mensagem de um obreiro de Cristo hoje, mas quem pode imaginar até onde chegará essa influência? Nossa, que trecho tremendo. Às vezes a gente, tipo, fala para uma pessoa alguma coisa de Deus, tenta ensiná-la, e às vezes você imagina que a pessoa só ouviu aquilo e não prestou muita atenção, mas você plantou uma semente que em breve irá gerar frutos. E esses frutos poderão ainda fazer com que mais pessoas possam conhecer o amor de Cristo. Sabe? Hoje, nós temos que desempenhar o papel dessa samaritana. Viver uma vida de pecado? Não! Nós devemos ser missionários assim como ela foi. Porque veja só, o último trecho diz assim: a mulher samaritana provou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos de Jesus. Por meio dela, a população inteira de uma cidade foi ouvir o Salvador. Sabe? Eu moro aqui em Carecica, Espírito Santo. Aqui tem em torno de 300 mil habitantes para mais. E aí, tipo, imagina alguém convencer uma cidade toda a ir para um lugar ouvir de uma certa pessoa. No caso, Salvador. Claro que as cidades na época não eram tão lotadas assim, mas Samaria tinha uma boa quantidade de pessoas. E ela fez com que basicamente a população inteira fosse ouvir as palavras do Mestre. E esses frutos e as pessoas geraram mais frutos mais tarde, sabe? Qual é o nosso testemunho para as pessoas? Um bom testemunho, um mau testemunho? Algo que eu acho interessante é uma frase, acho que é de uma música, diz assim: o cristão é exemplo mesmo sem o saber. Ou seja, talvez você não necessariamente precisa falar para uma pessoa, falar de Cristo, mas tipo, às vezes a pessoa olha para você, sabe que você é cristão, e aí às vezes você vê fazendo alguma coisa diferente dos demais, melhor, e a pessoa pode ver esse testemunho, pode ver o que você faz diferente, aderir à sua vida e mais pra frente ainda ser convertida por causa disso. Mas também pode acontecer o inverso. De ouvir você, saber que você é um cristão, ver você fazendo algo ruim diante das pessoas, e aí já caracterizar, nossa, todo cristão deve ser assim, né? Tipo, então nós devemos melhorar o nosso jeito de agir, falar e o nosso jeito de testemunhar. Sabe, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente vai encerrar esse assunto, tá tão legal. Mas amanhã à noite tem uma live, exatamente uma live às 8 horas. Então não perca. Eu espero você amanhã. Tchau!